Fala pessoal, bem-vindo ao canal da VAS no YouTube, meu nome é Adriano e hoje a gente vai fazer mais um review aqui no canal. Hoje a gente vai falar do kit de transmissão completo VAS Extreme Black com retentor dos modelos Yamaha MT-03 e R3. A gente vai falar um pouquinho da parte técnica dos produtos, kit de transmissão completo, e vai falar o que você pode fazer em termos de configuração para melhorar o desempenho e a velocidade final da sua moto. Vamos para o review então. Esse é o kit VAS Extreme Black com retentor, modelos MT-03 e R3, Yamahas, com retentor. O código desse produto é Y04583X e aqui ao lado vocês podem ver uma etiqueta amarela escrito O-Ring. Essa etiqueta amarela, todos os kits de transmissões VAS Extreme Black que possuírem essa etiqueta amarela significa que a corrente desse kit é com retentor, ou seja, com O-Ring. É uma embalagem bem robusta e reforçada e ainda apresenta a logomarca do Inmetro. Está aqui. Todos os nossos kits de transmissão completo, coroas, pinhões e correntes, como itens avulsos, coroas, pinhões e correntes avulsos, são certificados pelo Inmetro conforme a nova portaria. Vamos agora abrir o item e conferir os itens que compõem esse kit. Importante ressaltar que internamente tem um berço de proteção que ajuda melhor a condicionar as peças. Ele ajuda bastante também no estoque, armazenagem, empilhamento, como na parte de transporte. Ela é bem resistente essa embalagem. Vamos falar um pouquinho agora dos produtos que compõem esse kit. Pinhão 14 dentes, medida original, VAS Extreme Black, na embalagem VAS Extreme Black. Corrente 520 O-Ring por 112, medida original, VAS Extreme Black. E coroa 43 dentes, VAS Extreme Black, medida original. A gente vai falar um pouquinho dos itens separadamente, coroas, pinhões e correntes. Depois a gente vai falar kit de transmissão completo como um todo e vai falar algumas configurações de coroas, pinhões e correntes. A gente vai começar pela coroa, depois pelo pinhão e por último pela corrente. Importante ressaltar que a medida original desse kit de transmissão é coroa 43 dentes, pinhão 14 dentes e corrente 520 O-Ring por 112. Isso para os modelos 2016 e 2017. A partir de meados de final de 2017 até 2020, os itens são coroa 44, pinhão 14 e corrente 520 O-Ring por 114. Essa configuração nossa é coroa 43 dentes. Ajuda tanto no desempenho como na velocidade final e já vem de fábrica com essa configuração com a corrente um pouco mais curta, ou seja, na medida de 112. Vamos falar um pouquinho da coroa então. O código dessa coroa é YA11543TB, YA11543TB. Falando um pouco de codificação, os últimos dois números significam o número de dentes da coroa, nesse caso 43 dentes. YA significa que é um item Yamaha. Todas as coroas VAS que possuem essa inicial YA, ou HA ou SA significa a montadora. No caso Yamaha é YA, se fosse Honda seria HA. T significa que é uma coroa temperada, nós temos os processos de têmpera por indução, todas as nossas coroas são temperadas por indução, tanto baixas cilindradas, médias e altas cilindradas. Em alguns casos as altas cilindradas são temperadas duplamente. B significa black, é uma coroa pintada eletrostática na cor preta black. É um material de alto carbono, ponto 40, ponto 50, com alguns adicionais de matéria-prima boro e manganês. A parte da matéria-prima nós compramos diretamente em usina, bobinas de aço, de acordo com o nosso padrão e qualidade. Então nós temos uma especificação junto à usina, com alguns elementos químicos diferenciais do nosso aço, além de ser alto carbono, que nos ajuda nos nossos processos, tanto de estampagem como na parte de temperabilidade, que é têmpera por indução. Ainda essa coroa recebe marcação a laser, gravação a laser, com o logotipo da empresa, número de dentes da coroa, logotipo do Inmetro e número de certificado do Inmetro. É importante porque daí vocês podem acompanhar que a nossa empresa é certificada no Inmetro, todos os kits de transmissões. Então essa é a coroa original, 43 dentes. Esse é o pinhão 14 dentes, código YB03514, parte de codificação respeita igual a coroa, os últimos dois itens significam o número de dentes do pinhão, nesse caso 14 dentes. Esse pinhão também é um material alto carbono, ponto 40, ponto 50, ele é um material também de 8620,
com algumas características, com alguns elementos químicos adicionais nesse aço, como o nióbio também, o cromo, o vanádio e o boro, que ajuda na temperabilidade. Ele recebe dois processos básicos. O primeiro é a parte de tratamento térmico, com fornos rotativos a 950 graus e banho de óleo. E o segundo tratamento, que é o sub-zero, onde você aloca esses pinhões num recipiente, numa cuba, e injeta nitrogênio líquido a menos 196 graus durante 20 minutos. Ele faz toda a parte de estabilização do aço e aumenta alguns pontos de dureza, de 2 a 6 HRC. Importante que esse tratamento sub-zero, subsequente ao tratamento térmico, ajuda a normalizar também a parte mecânica do aço e do pinhão, ou seja, ele fica duro e com camada, onde tem que ficar duro e a camada nos dentes, mas fica maleável onde tem que ficar maleável, ou seja, evita trincas e quebras, mesmo com a dureza elevada. Ele também possui gravação a laser, número de dentes, logotipo do Inmetro, logotipo da VAS e nosso número de certificado. E ele vem nessa embalagem VAS Extreme Black. E por último, a corrente 520 O-ring por 102. 520 significa o passo da corrente. HOR significa que é com retentor. O código, quando não tiver o HOR, tiver só o H, significa que a corrente é sem retentor. E o 112 elos é o comprimento da corrente, medida original. Vamos agora abrir a corrente e acompanhar um pouco a parte de processo e material dessa corrente. A embalagem também é bem robusta e reforçada. Está aqui a corrente. 520 O-ring por 112. Vamos falar um pouquinho da parte de qualidade dessa corrente, a parte de componentes. Ele também é um material alto carbono, nesse caso 1070, com algumas adições de boro também, manganês, nióbio e vanásio. É um material de corrente com qualidade muito alta na parte de matéria-prima. Todos os elos são tratados termicamente e são inspecionados um a um em equipamentos que nós temos de medição de dureza, e o elo dessa corrente já é um elo um pouquinho acima de espessura do mercado. Basicamente, as correntes de mercado têm um elo 2 milímetros. As nossas correntes, no início desses modelos MT-03 e R3 eram 2 milímetros e nós passamos para 2,2 milímetros, ou seja, é um pouquinho mais reforçada do que a última corrente. Todos os pinos também são retificados 100%, tratados termicamente 100%, e nós temos o equipamento que a gente vai deixar o vídeo aqui, que vai fazer a conferência do diâmetro do pino e também se ele está tratado termicamente ou não. Isso garante que a corrente está 100% de uniforme conforme a qualidade e o padrão técnico que ela tem que ser. As emendas dessa corrente é emenda de clipe de fácil instalação. Nosso padrão de emenda até 500 cilindradas, emendas de clipe, acima de 500 cilindradas, emenda de rebitar, onde você tem que ter o equipamento, os mecânicos das oficinas, um equipamento bem base, simples, que já está difundido no mercado, que faz o fechamento do elo interno no elo externo. Mas essa corrente não é necessária, é só emenda de clipe, de fácil instalação. E ela ainda possui retentor. Nós fazemos duas lubrificações básicas nessa corrente. A primeira lubrificação é a vácuo, onde nós fazemos a bobina, o rolo dessa corrente e fazemos uma pré-calibração. Não fechamos ela na medida original, nós deixamos ela semi-aberta. Levamos essa corrente no equipamento a vácuo, fazemos a sucção a vácuo e fazemos com que o lubrificante penetre dentro da corrente, a vácuo. Depois disso, nós passamos essas correntes novamente em rolos para o equipamento, fazemos o fechamento e a calibração, elo interno, elo externo no elo interno e O-ring, e o O-ring vai fazer perfeitamente a vedação do líquido dentro da corrente. E depois calibragem final e inspeção final. Importante ressaltar que essa lubrificação interna é fundamental você fazer a vácuo para fazer com que o lubrificante penetre dentro da corrente. E o O-ring ele vai ser o agente que vai fixar esse lubrificante dentro da corrente e não deixar ele sair. Ele vai ser um retentor de vedação. E ele ajuda muito na vida útil da corrente. Importante ressaltar também que a corrente com O-ring, a durabilidade ela é bem superior às correntes de mercado sem retentor, e ela também tem um nível de ruído bem menor. Os retentores também ajudam no nível de ruído. Essa é a corrente, então, 520 O-ring por 112. Para finalizar, eu só quero recapitular alguns pontos que eu acho importante. A medida original desse kit de transmissão é 1443 da MT-03 até 2017. De meados de 2017, metade de 2017 até 2020, é 44 a medida da coroa original. Nós fornecemos ao mercado a coroa com um dente a menos, ou seja, com a medida original de 2016. Isso proporciona à moto uma velocidade final melhor, uma rotação menor e uma redução de consumo de combustível. A gente acredita que a medida ideal da motocicleta para 43 dentes seria o pinhão 14 e a corrente
520 por 112 elos. Importante ressaltar, para aqueles clientes que possuem um kit de transmissão com a coroa de 44, nós temos ainda um pinhão adicional com 16 dentes. No caso, seria o pinhão YB03516, YB03516, ele vai ter 2 dentes a mais do que o original e ele vai ajudar também na performance e na velocidade final da sua moto. Importante ressaltar que o pinhão de 16 nós recomendamos para quem tem coroa de 44. Para quem já tem a coroa de 43, que é a nossa medida base original, o pinhão de 14 ele funciona perfeitamente. A gente vai dar uma dica e falar um pouquinho a respeito do aplicativo da VAZ. O nome do aplicativo é EBF VAZ, ele está disponível para celular e para tablet, nas plataformas iOS, Android e Windows, e ele é gratuito e de fácil instalação. É fácil você baixar esse aplicativo. Lá tem todos os desenhos técnicos de produto, coroas, pinhões, kit de transmissão completo, coroas com dente maior, menor, pinhões com dente maior, menor e toda a gama de pastilhas de freio e também de correntes. Então é isso, pessoal. Esse foi o review de hoje. Espero que tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!